E a gente continua discutindo os efeitos do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. Quais as reações esperadas pelos países, como os da União Europeia e também a China. Nossa entrevistada é a professora de Direito Internacional, Priscila Caneparo, mais uma vez gentilmente nos atendendo, inclusive interrompendo ou aproveitando o intervalo, né, professora, para nos atender aqui. Muito obrigado. Já aproveito e já te pergunto o seguinte: as cartas da guerra comercial já estão na mesa? Como é que vai ser a reação dos países, professor? O que é possível, inicialmente, fazer uma projeção a partir desse momento? Bem-vinda mais uma vez, professora. Obrigada, boa noite. Eu acho que é super importante, né, a gente entender que a guerra comercial, basicamente, ela é uma estruturação até do plano de governo do Trump. Porque, de fato, uma das agendas do Trump seria desenrolar justamente a guerra comercial contra a China. A gente não esperava que fosse ter essa abrangência mundial, como está acontecendo em relação à guerra comercial que os Estados Unidos está opondo, frente a países, inclusive para o Brasil. Dentro dessa premissa, a gente precisa entender alguns pontos que eu acho cruciais. Primeiro, o Trump ele bate muito na tecla que existe uma sobretaxação em relação aos produtos dos Estados Unidos. Isso não é especificamente aos produtos dos Estados Unidos, mas é em relação aos produtos que vêm do norte global. O que acontece é que os estados tendem a negociar com algumas regionalidades, como, por exemplo, o Brasil negocia com a União Europeia, para que haja uma diminuição das tarifas alfandegárias, tarifas barreiras, efetivamente, de taxação, em relação à possibilidade do comércio desenvolver de uma maneira mais efetiva, mais robusta. Porque a gente tem que entender que, inclusive, dentro do cenário do comércio internacional, existe uma perspectiva, sim, de tratamento diferenciado para aqueles estados em desenvolvimento e menor desenvolvimento e para aqueles estados desenvolvidos. Então, o foco não é especificamente, como o Trump fala, uma discriminação em relação aos produtos dos Estados Unidos ou em relação, efetivamente, à indústria dos Estados Unidos, mas essa dicotomia de crescimento, justamente entre países desenvolvidos e países em menor desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar com muita cautela. Um segundo ponto, eu acho que a gente tomou um pouco uma atenção menor do que deveria ser dada na fala do Trump, é que ele falou o seguinte: essas são as tarifas que vão ser impostas a partir de meia-noite, porém nada obsta com que nós tenhamos novos acordos comerciais para se ter uma reestruturação dessas tarifas. E esse ponto é importantíssimo da gente analisar, que essas tarifas vêm de uma perspectiva de início de negociação da era Trump. O Trump, a gente sabe que tem uma negociação muito agressiva, que ele vai para o all-in, tudo ou nada. Ou eu vou sobretaxar todos esses estados, da forma que eu entendo de coerente, ou, de fato, eles vão sentar à mesa de negociação comigo e eu vou impor os meus termos. E é isso que ele está fazendo. Ou seja, ou vocês aceitam que vocês vão ter que sentar à mesa de negociação e vão ter que aceitar alguns termos, como foi o caso do México e do Canadá, né? O México conseguiu reverter um pouco essa situação, o Canadá nem tanto, mas, de fato, vai ser assim também para o Brasil e para todos os estados. Mas a questão que fica aqui, importantíssimo que a gente reflita, é o seguinte: nós estamos em uma era muito diferente dos anos 90, dos anos 80. A China está aí. A China hoje é o maior parceiro comercial da América Latina. Será que a China não vai conseguir angariar esses mercados que o Trump está deixando de lado com essa sobretaxação? É uma reflexão que a gente precisa acompanhar, justamente como vai se dar nessas intercorrências da dinâmica do comércio internacional. O professor, olhando para o Brasil, em relação aos 10%, né, na comparação com outros países, até a União Europeia, é uma taxa relativamente mais baixa do que outros países, mas será que isso pode ser um início para uma nova discussão bilateral entre os dois países para tentar reduzir isso, ter isenções em outros setores? A senhora acha que essa porta está aberta? Olha, a gente precisa entender que, primeiro, foi uma vitória da diplomacia brasileira, porque a gente estava esperando uma taxa de pelo menos, uma sobretaxação de pelo menos 20%. Ver o mínimo que foi imposto para os diversos estados foi uma vitória diplomática, não apenas do governo Lula, mas de toda essa força mobilizante que veio do governo, que veio do agronegócio, que veio justamente dessa perspectiva do setor industrial brasileiro, que fez todas essas reuniões, que fez todo esse lobby para conseguir alcançar essa sobretaxação mínima. Um segundo ponto que eu acho importante destacar é que isso reforça também o argumento que a gente vem trabalhando, que o Brasil não é o foco central da agenda do Trump, da agenda que o Trump quer atacar. O Brasil está ali, ele tem que pôr uma certa taxa, uma certa sobretaxação, porque, de fato, existe um comércio bilateral entre esses estados, que o Trump considera que está muito irregular, muito desproporcional,
mas o Brasil não é o foco da agenda central. Existe espaço para negociação? Com certeza existe espaço para negociação. A questão é o seguinte, será que o Trump está disposto a abrir esse cerco de negociação para com o Brasil, já que o Brasil não é o foco da agenda central desse governo Trump? Eu acredito que vai ser mais difícil a gente sentar à mesa de negociação com a atual estrutura governamental nesse momento dos Estados Unidos. Professora Priscila, o Cristiano Vilela, nosso comentarista, faz a próxima pergunta. Vilela. Professora, boa noite. Professora, analisando essa lista apresentada dos países, uns com uma taxação maior, uns com uma taxação menor, há algum caso que possa ter chamado a atenção, que na sua visão chamou a atenção de algum país que acabou sendo excessivamente punido, que talvez não se imaginasse que seria excessivamente taxado, ou pelo contrário, algum país que se imaginava que seria um dos campeões e que acabou ficando mais para o final da fila? Cristiano, eu acho que teve algumas surpresas positivas e negativas. Eu falo positiva de uma perspectiva exatamente egoística, porque o Brasil, a gente esperava que houvesse uma sobretaxação maior, veio no mínimo, enfim, prospectando essa agenda do Trump de sobretaxação. E o segundo ponto, que eu acho que foi uma sobretaxação específica e também muito agressiva, na perspectiva, inclusive, da força do discurso do Trump, foi em relação à União Europeia. A gente sabia que ele ia sobretaxar a União Europeia, mas foi muito agressivo até o que foi dito em relação à União Europeia. A gente sabe que, historicamente, os Estados Unidos sempre foram um grande parceiro de geoestratégia, de geopolítica, de comércio, de estrutura de segurança em relação à União Europeia. O Trump vem quebrar toda essa estrutura quando ele fala que a União Europeia é muito difícil, que é muito difícil ter uma negociação com a União Europeia e, principalmente, fazer com que valha uma perspectiva de equiparação no comércio internacional entre Estados Unidos e União Europeia. Eu achei muito agressivo, eu acho que a gente está em uma quebra de paradigma com a postura do Trump em relação ao comércio com a União Europeia, também em relação à questão da OTAN. Isso vem numa perspectiva também de impossibilitar, e aí eu acredito que há uma impossibilidade, sim, da União Europeia sentar à mesa de negociação com o Trump para falar apenas de comércio. O Trump vai impor, sim, que algumas demandas em relação à segurança na União Europeia sejam, enfim, monetizadas em prol dos Estados Unidos por conta de todo esse investimento que, ao longo dos tempos, os Estados Unidos despendeu para a OTAN. E, por último, a gente tem que falar da China. Não dá para fugir dessa conversa, porque, de fato, a China foi muito sobretaxada, mas aí eu não acredito que vá, de fato, ingressar dentro dessa perspectiva de haver essa sobretaxação. Concretamente, eu acredito que o foco central do Trump é sentar à mesa de negociação, sim, com Xi Jinping. Professora, uma última questão, sei que o seu tempo é curto aí, mas é um assunto que teria talvez uma repercussão mais ampla hoje, se não fosse o tarifaço, porque o presidente dos Estados Unidos revelou a assessores mais próximos que Elon Musk vai deixar o governo nas próximas semanas. Essa informação foi publicada em um site americano que confirmou a saída do bilionário com 3 fontes. A decisão teria sido tomada em consenso. Donald Trump está satisfeito com Elon Musk como conselheiro e líder do Departamento de Ciência. Agora, pouco depois dessa publicação do artigo, a Casa Branca se limitou a dizer que ele deve se afastar quando o trabalho que exerce estiver concluído. E uma das apostas é de que, mesmo fora do governo, professor, o bilionário vai continuar como uma espécie de consultor informal. A senhora acredita pessoalmente numa saída agora, 2, 3 meses do início do novo mandato de Donald Trump? Ele já fez o que deveria ter feito, já apareceu ao lado de Donald Trump, os dois discutiram assuntos, causaram muita repercussão no planeta. De que forma ele poderia deixar o governo nesse momento? Olha, eu acredito que ele vai deixar na perspectiva de aparecer ao lado do Trump. Os seus assessores, a sua influência no governo, ele vai acabar ficando nos bastidores. E aí existem alguns pontos de leitura que a gente tem que fazer. O primeiro ponto de leitura é que a maioria dos estadunidenses, incluindo aquelas pessoas que são vinculadas aos ideais do Trump, não estão contentes com essa questão do Elon Musk estar tão próximo à presidência do Trump. Existe toda, uma perspectiva de aliados conservadores que se questionam por que, de fato, não é o Trump que está governando, mas sim parece que o Elon Musk está governando. Segundo ponto, existe toda também uma histórico dos Estados Unidos que criminaliza, inclusive, o lobby. E parece que o Elon Musk está dentro dessa estrutura governamental para garantir o seu próprio lobby. Existe um conflito de interesses nítido, transparência em relação à presença do Elon Musk, inclusive, especificamente, de uma perspectiva muito aberta
em detrimento dele estar nos bastidores. Em bastidores, ainda que ele vá conseguir um lobby, a gente tem que pensar também que não existe essa ampliação para o eleitorado dos Estados Unidos, inclusive do Trump, dele estar ao lado. E segundo, e o terceiro ponto, que daí é mais na perspectiva do Elon Musk, talvez ele tenha que se preocupar, porque o mercado de carros elétricos chinês passou, né, a sua própria empresa de mercados elétricos, de carros elétricos. Então, o que a gente tem que observar também é que talvez haja um interesse do próprio Elon Musk assumir as rédeas do seu mercado de carros elétricos, já que a China ultrapassou o seu próprio interesse comercial. Professora Priscila Caneparo, muito obrigado mais uma vez pela atenção, professora de Direito Internacional, mais uma vez nos atendeu, inclusive interrompeu a aula, aproveitou o intervalo para nos atender aqui, professora Priscila. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e volto sempre. Até a próxima. Obrigada, boa noite, bom trabalho para vocês.